Olá, tudo bem? Eu sou a Mariana Ribeiro. Hoje é a nossa quarta aula da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2020 da Pai de Espírito Santo do Pinhal. E a nossa semana tem como tema Protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. Eu vou estar falando com vocês sobre a inclusão na sala de aula. A minha formação inicial é em pedagogia. Sou formada pela pedagogia na Unipinhal. Também tenho psicopedagogia institucional pela Unig. Sou especialista em atendimento educacional especializado pela Unesp de Marília e tenho especialização em análise do comportamento aplicada à pessoa com autismo pela UFSCar, pelo Instituto Lamier. Tenho experiência de 14 anos como professora de ensino fundamental. Trabalhei com o Fundamental 1. Também já trabalhei com educação especial na sala de recursos e em escola especializada e também como terapeuta ABA, tanto no contexto escolar quanto no contexto domiciliar. Atualmente eu sou professora da Rede Municipal de Espírito Santo do Pinhal. Trabalho na educação infantil, como professora e como professora substituta. Vou estar falando com vocês um pouquinho sobre a inclusão na sala de aula. E antes de preparar essa conversa, conversei com algumas outras professoras do ensino regular. E eu pude perceber que a principal dúvida dos professores do ensino regular é quanto à adaptação de material, adaptação de conteúdo, como lidar com alguns comportamentos da criança com deficiência em sala de aula. Então, o meu principal foco vai ser algumas dicas para estar auxiliando o professor nesses momentos em sala de aula. O PEI, Plano de Ensino Individualizado, é um instrumento norteador para o professor em sala de aula. Nele estará descrito as principais dúvidas encontradas como habilidades que o aluno possui, o que já sabe fazer, o que ainda não sabe, objetivos a serem alcançados, formas de avaliação, estratégias mais adequadas para intervir, adequação de materiais e conteúdos e registro do aprendizado. Um bom PEI geralmente contém esses itens. Mas vocês vão falar, mas Mariana, eu não tenho um PEI. Mariana, o que eu faço quando eu não tenho esse documento em mão que me respalda? Vocês podem partir desse princípio e observar o que um bom PEI precisa ter. E junto com a comunidade escolar, às vezes a criança já tem atendimento de terapeutas, tentar elaborar alguns conteúdos ou pensar no seu trabalho pensando nessas questões que foram levantadas, que geralmente precisam não ter. Mas, Mariana, eu não tenho especialização na área. Mas você sabe o que o seu aluno precisa. Você chama uma coordenação, uma direção, as terapeutas, se ele tiver atendimento, elas vão te dar essa ajuda e esse respaldo. Tá bom? Não vai ser uma documentação, como eu falo, que daí, dentro da legislação, garante que a gente trabalhe com conteúdos diferenciados ou de maneira diferenciada. Mas o que a gente quer ver é o avanço da criança. Então, é sempre bom pensar nessa questão de adequação de conteúdo, de estratégia, de ferramentas de avaliação. Mas uma coisa muito importante, ele é um documento que necessita do aval da família. Deve ser de acesso a todos os envolvidos no processo de aprendizagem do indivíduo. Então, o que eu gostaria de deixar bem claro, a família precisa estar de acordo com o PEI, com as estratégias descritas nele, e quando forem sentar, se vocês não possuem PEI, sempre conversar com a família. Por quê? A família também pode trazer algumas questões que para a gente não é tão relevante, mas para eles é muito importante que o filho aprenda. Então, esta conversa com a família na elaboração do conteúdo para essa criança com deficiência também é muito importante, porque às vezes aquilo que nós consideramos importante talvez seja mais secundário em relação ao que a família precisa e a cultura da família pede. Então, essa questão da família é sempre muito importante na elaboração de um PEI ou na conversa para tentar adequar o conteúdo que você tem em sala de aula para o seu aluno com deficiência. A criança, ela tem direito por lei de ter um currículo individualizado bem elaborado, que foi pensado para o seu desenvolvimento individual, respeitando o seu ritmo e a sua individualidade.
E o PEI, ele é considerado uma proposta de organização curricular, que norteia a mediação pedagógica do professor, assim como desenvolve os potenciais ainda não consolidados. Então, ele é um documento que vai auxiliar o professor. Ele vai dar um norte, que geralmente é aquilo que mais aflige o professor em sala de aula. A falta deste documento faz com que o professor se sinta inseguro e não saiba como trabalhar com essa criança, pois nele vem geralmente descrito os conteúdos que precisam ser trabalhados. Né? E o PEI, ele é um instrumento utilizado para adaptar o currículo conforme as necessidades de cada criança. E, como eu falei, ele tem embasamento legal. Nós temos leis que embasam essa documentação, essa adaptação de currículo. O PEI, ele sempre deve ser embasado no currículo comum dos demais colegas. Então, um exemplo disso, vamos supor, a sala toda está trabalhando fábula, mas o meu aluno, ele não escreve uma fábula. Então, o que eu preciso pensar? Em atividade adaptada, seguindo o conteúdo fábula. Então, todas as crianças estão reescrevendo uma fábula. O meu aluno, ele consegue fazer uma fábula, frases para esta fábula? Eu posso propor para ele fazer frases, eu arrumo imagens da mesma fábula dos demais colegas e ele escreve frases. Aí ele consegue escrever só uma palavrinha. Beleza. Aí ele vai precisar encontrar alguma frase, ou ele pode colar, fazer textinho fatiado daquela fábula. Entenderam? A questão mais importante é não fugir totalmente do currículo com a criança, de um tema de atividade. Procurar mantê-lo dentro da conversa com os demais colegas, porque a partir do momento que ele vai fazer uma frases, palavrinhas daquela fábula, ele vai poder participar de ouvir a fábula. Se você está fazendo uma reescrita na lousa para ele vai poder participar desse momento ouvindo, ele não vai estar fora. Só na hora do registro vai ser uma forma diferenciada dele registrar. E matemática, às vezes, é um pouquinho mais complicado, porque na matemática, às vezes, nós estamos numa multiplicação, numa divisão, e a criança ainda mal reconhece número. Mas tente trabalhar coisas, se você está trabalhando algarismos ou operações, trabalhe alguma questão de operação com ele, que tudo bem, ele não vai estar fazendo a mesma, mas tentar não fugir tanto do contexto para a criança não se sentir tão excluída. Né? E outra dúvida que sempre tem, meu Deus, eu tenho que fazer muitas atividades para essa criança? Não, eleja 2 ou 3 atividades importantes no dia para essa criança. Mas Mariana, eu não tenho uma pessoa que fique comigo. Pense em atividades que a criança, 2 ou 3 que você vai fazer uma intervenção direta com essa criança, faça essa intervenção enquanto os demais alunos fazem outra atividade. Eu tive um aluno que ele não lia no 4º ano e eu tinha outros alunos com dificuldade de aprendizagem e ele não tinha cuidador, ele tinha problemas comportamentais também, e sempre eu combinava com ele e com os demais alunos. Enquanto eu estou com o aluno, vocês vão fazendo. Eu pensava no momento de atividade individual para eles. A hora que eu estava com eles, com os outros alunos, eu falava com essa criança, você vai me esperar, porque eu preciso trabalhar com os colegas. E vai criando 2 ou 3 atividades que você acredita que seja importante. E nos outros momentos, tenha jogos, tenha algumas coisas diversificadas na sala de aula para essa criança estar fazendo. Porque assim, ela não fica parada, porque ele ficar parado às vezes gera comportamentos inadequados. Consiga jogos, às vezes a gente tem um celular antigo em casa, que você consiga baixar algum jogo. Deixa, porque assim ele vai ficar entretido fazendo, não vai dar problema de comportamento e você também consegue atender os outros, porque os outros também precisam de você. Que eu sei que essa é uma grande angústia do professor de sala regular. As adaptações de conteúdo, elas devem seguir algumas estratégias também. Então, nós temos que adequar os objetivos, conteúdos e critérios de avaliação, que implica modificar os objetivos, considerando as condições do aluno em relação aos demais alunos da turma. Priorizar determinados objetivos, ou até mesmo tirar alguns. E por que é isso importante? Adequar o conteúdo empodera a pessoa com deficiência.
porque nós sabemos que eles acabam passando por muitas frustrações, e essas frustrações, muitas vezes, acabam baixando a autoestima deles. Eles ficam com a autoestima cada dia mais baixa. E trazer situações de sucesso, situações que eles consigam perceber que eles estão aprendendo, que eles estão avançando, é uma forma de empoderamento dessa pessoa, e isso ajuda na nossa inclusão social, um tema tão importante nos dias de hoje. Então, adequar o conteúdo é respeitar o deficiente dentro da sua essência, dentro do seu tempo, dentro da sua capacidade, pois o tempo deles é diferente, a forma de pensar deles é diferente, e nós devemos trazer isso para a sala de aula, para que eles se sintam cada vez mais inclusos em nossa sociedade. Algumas vezes, a pessoa com deficiência, ela vai necessitar de um tempo maior para chegar naquele conteúdo que os demais alunos estão. Então, respeitar este tempo deles também é muito importante. Então, talvez naquele ciclo, naquele ano, os alunos já estejam em algum nível mais avançado, mas nós temos que respeitar que o tempo dessa criança é diferente. Às vezes, não só a estratégia, mas o tempo, eles vão precisar do maior tempo para atingir esse objetivo. Então, respeitar esse tempo na hora de elaborar o PEI ou pensar em conteúdos, que eu estou falando de um PEI, mas nós também podemos pensar no conteúdo do nosso aluno com deficiência que não tem esse PEI. Então, trazer isso é muito importante. Vão ter momentos que nós vamos ter que introduzir alguns conteúdos que não são daquele ano para essa criança, que é como eu estou falando, como ela precisa de mais tempo, às vezes são conteúdos de momentos passados, e nós vamos ter que estar introduzindo. E também vão ter momentos que nós vamos ter que retirar alguns conteúdos que ainda são muito complexos para eles. Porque nós sabemos que a aprendizagem, ela é uma cadeia. Nós precisamos de conhecimentos anteriores para chegar no que nós estamos hoje, para poder avançar. Então, nós precisamos desse embasamento, e para isso nós vamos precisar acrescentar ou retirar conteúdos, mas sempre em conjunto. Eu gostaria de deixar bem claro para o professor, que muitas vezes não tem esse documento, como o PEI, ele precisa ter uma conversa com coordenação, com direção, com família. Vamos pensar o que nós podemos, como nós podemos trabalhar com ele. Pensando desta forma, para poder fazer essas adequações com mais segurança. Então, para pensar num conteúdo para essa criança, o que eu vou ter que levar em conta? Então, quem eu estou ensinando? Pensar individualmente quem é essa criança, quais habilidades ela possui, o que ela precisa aprender, o que eu já sei que ela sabe fazer, o que eu sei que ela ainda tem dificuldade em fazer. Então, sempre pensar individualmente. Não comparar ela com os demais alunos do mesmo ano, mas sempre comparar ela com ela. Outra coisa que é muito importante é pensar no que eu estou ensinando. Esse conteúdo que eu estou pensando passar para ele, qual é a função? Será que ele está adequado para essa fase que essa criança se encontra? Pensando que às vezes ela precisa de um momento a mais, de um tempo a mais. Será que já é o momento de eu introduzir esse conteúdo? Ou eu poderia esperar um pouquinho? Ou eu poderia pensar em outro conteúdo para essa criança? Também tenho que pensar como estou ensinando, quais as estratégias que eu estou utilizando. Será que existem outras estratégias que eu poderia utilizar? Alguma pessoa da comunidade escolar poderia estar me ajudando? Essa questão de estratégias, materiais, será que eles estão de acordo? Então, sempre repensar. Também, será que meu aluno está aprendendo? Uma forma da gente ter essa certeza de que ele está aprendendo é ir fazendo registros. Os registros são muito importantes nesse processo, porque eles vão nos dando base de como a criança estava e como ela está se tornando. Às vezes parece uma coisa cansativa, eu sei, mas não precisa ser um registro tão grande. Mas é importante que a gente tenha esse controle de como ela entrou, como que foi quando ela fez determinada atividade.
para eu saber também, na hora de replanejar, se aquilo está tendo efeito. E às vezes a gente não enxerga o avanço, porque às vezes a criança com deficiência, o avanço dela é um pouquinho mais lento. E nesses registros, nós vamos conseguir ver o nosso trabalho e o avanço que essa criança teve. E também, às vezes, nós precisamos replanejar algumas coisas caso elas não estejam de acordo. Então, posso rever estratégias, rever conteúdos, né? Ter alguma ideia com algum outro colega. É importante também na hora de pensar no que trabalhar com a criança com deficiência. E também ver a sua forma de avaliação, se ela está de acordo com os seus objetivos. Às vezes, a gente pensou diversos objetivos para essa criança, que ela não parava sentada, então, às vezes nós temos que partir desse princípio, que a criança ela não fica nem 5 minutos sentada, ela mal realiza uma atividade por dia. E aí, na nossa avaliação, nós temos que levar em conta isso. Qual era o meu objetivo no começo com essa criança? Era que ela ficasse 5 minutos sentada? Era que ela fizesse alguma atividade escrita? Se ela já realiza alguma coisa, mesmo que diferente dos colegas, ela conseguiu escrever uma frase? Ela conseguiu fazer alguma operação? Então, nós temos que avaliar essa criança dela com ela, não dela com os demais alunos da sala. Sempre pensar nela de uma maneira individual, dentro de tudo aquilo que eu tinha proposto para ela. Ela aprendeu? Então, isso também acaba diminuindo um pouquinho a angústia do professor, né? E nessa hora da avaliação, também a gente consegue perceber o que ela não teve avanço. Nossa, meu aluno não avançou. Será que o que eu imaginei como objetivo está muito além? Será que a demanda era muito difícil? O que eu posso estar fazendo para melhorar? E também, será que essa avaliação, a forma como eu propus a minha avaliação também não está além? Então, seria importante também estar revendo esses conceitos. Uma coisa importante também, para deixar claro, pensando no serviço especializado, que a ausência de laudo médico, ela não impossibilita essa matrícula, mas o aluno pode estar entrando, a criança entra nesse serviço especializado e após isso, os profissionais envolvidos nessa área, esse professor de educação especial pode estar ajudando a família a ter este laudo, porque o laudo ele é importante porque ele dá esse embasamento legal de tudo o que a pessoa precisa, né, durante a vida. E ele traz um respaldo importante tanto para a família, quanto para a escola, quanto para o indivíduo. Então, a ausência não impossibilita, porém, o laudo é importante para a vida desse indivíduo com deficiência, para ele ter todos os seus direitos assegurados. Tá bom? E outra coisa que é muito importante também pensar sempre que diferenciar, adaptar currículo, individualizar ensinos e planos, ele possibilita favorecer o processo de ensino-aprendizagem, né? Porque a partir daí nós vamos estar pensando realmente no que o indivíduo precisa, né? E essa diferenciação seria a flexibilização de conteúdos, acrescentar e retirar conteúdos, que é o que angustia muito o professor, porque o professor ele sempre fica angustiado, mas eu posso? O que eu tenho que trabalhar? Como eu faço essa criança avançar? Foi uma das principais perguntas que eu recebi. Como eu faço para o meu aluno com deficiência avançar? Primeiro eu tenho que pensar aquilo que é importante para ele. Eu pego uma apostila, né, que eu sei que o método apostilado já fica complicado, porque às vezes precisa sim de uma conversa muito grande com a família. Olha, família, vocês estão vendo essa apostila? Vamos pensar numa adequação de conteúdo? Ele ainda está precisando de alguns conceitos anteriores. Então, ao invés disso, vamos trabalhar de maneira diferente o mesmo tema, mas de forma diferente. Sempre ter essa conversa com a direção, coordenação, professores, todos os professores envolvidos, porque não é só o professor da sala, nós temos professor de arte, de educação física, que eles às vezes trazem informações riquíssimas para a gente, que é muito importante, porque às vezes com a gente ele é de um jeito na sala, mas na educação física ele mostra outras habilidades que nós nem imaginamos que eles possuem, entendeu? E eles também podem trazer algumas dificuldades que eles têm que nós podemos também ajudar. Então,
a flexibilização de conteúdo é importantíssima para ajudar o professor na sala de aula, tá bom? Para ele ter o norte de como ele trabalhar e o que ele vai trabalhar. Agora eu gostaria de mostrar para vocês algumas imagens para estar auxiliando, às vezes são ideias, né? Também vou deixar sites, onde vocês podem buscar também informações, textos. Eu vou deixar alguns textos que estão indo junto com o e-mail, que está o link da aula. São textos para ajudar nesse aprofundamento, de onde buscar informações, de onde buscar ideias para adaptação, de onde buscar o respaldo legal para isso, tá bom? E ele é um complemento da aula. Esses textos, esses links são um complemento dessa aula, tá? Então, essas primeiras fotos, ela é de um aluninho que eu tive, ele era um aluno de quarto ano, é a criança que não escrevia, ele não sabia nem o alfabeto, então eu precisava estar com ele constantemente para fazer atividades com significado. Só que eu tinha mais 25 crianças na sala e além deles eu tinha alunos com dificuldade, de aprendizagem. Então, quer dizer, não era só ele. Às vezes eu tinha que fazer 2, 3 planejamentos no dia. Não é fácil, não é fácil. Mas Mariana, você já conhece mais a área? Sim, isso ajudou, facilitou. Mas eu sei que o professor, ele tem essa preocupação porque ele se preocupa com todos. Nós temos também os alunos de dificuldade, mas aqueles outros que acompanham, eu também não posso deixá-los esperando os demais. Às vezes a gente se vira em 2, 3, 4 dentro da sala de aula. Eu sei o quanto que isso é difícil. Então, vocês podem ver nessas fotos, ele está fazendo joguinho, tem um joguinho, eu tinha um tablet, mas pode ser um celular, onde eu baixei joguinho para ele fazer em sala de aula. Nem cabia muito joguinho nesse tablet, mas eu coloquei um de língua portuguesa, um de matemática, e ele era um aluno que tinha problema de comportamento, então eu não podia deixar ele ocioso, porque ele ia brigar com todo mundo da sala. E levando recursos diferentes, tinha momentos que eu trabalhava com massinha com ele ficava entretido, ele gostava de fazer, e não era uma coisa diferente por dia. Eu repetia, eu tinha uma caixa onde eu deixava esses jogos, hoje qual você quer fazer? Olha, aí tá, eu tinha dito que eu deixava ele escolher. Não, hoje você vai fazer determinado jogo. Às vezes eu orientava, às vezes eu deixava ele escolher. E nesse momento que ele estava entretido, eu conseguia atender os demais alunos. Às vezes eu começava primeiro com os outros alunos, dava esse tipo de atividade para ele, aí depois eu vinha para ele. Às vezes eu começava o dia com eles, pedia para os outros esperarem um pouquinho, passava a atividade, ficava junto. Então eu ia fazendo desta forma. Porque eu sei o quanto é difícil quando nós temos crianças diferentes, assim, e níveis diferentes, eu sei o quanto isso angustia. Então foi uma estratégia que eu utilizei e que eu gostaria de estar passando para vocês, para estar auxiliando. Também vou estar deixando, essas são dicas que eu encontrei neste site, que é de adaptação para crianças com deficiência física, que às vezes o que a gente não consegue, ele não consegue manusear os jogos que a gente tem na sala, ou às vezes a gente quer fazer que nem eu fazia com essa criança, deixá-los fazendo alguma atividade para poder dar atenção, mas eu preciso ter jogos que são adaptados para eles. Então, nós temos vários joguinhos que são feitos com tampinhas, que são feitos com material mais grossinho, tem esse engrossador de páginas, coisas com velcro. E assim, são joguinhos que a gente fez esse ano, vai dar trabalho, mas que nós guardamos, e a gente pode usar vários outros anos, e a gente vai criando kits. Eu fui criando kits durante esse tempo de sala de aula, que às vezes um estraga, o outro não, mas sempre vai aumentando o repertório de jogo e sempre vai auxiliando na sala de aula. E por fim, eu queria deixar essa dica de adaptação de materiais para estar utilizando com eles. Engrossadores, então nós podemos engrossar tudo que a criança com deficiência física, ela tem dificuldade, não vai estar fazendo movimento de pinça para segurar alguns objetos. Às vezes nós não temos coisas adaptadas, nós não temos como comprar, então utilizar o engrossador, eles estão utilizando espuma, mas pode ser EVA, você enrola várias vezes, você pode engrossar o pincelzinho que vai usar, a cola, o lápis, a tesoura, dá para fazer aquela tesoura porque eles têm dificuldade nesse movimento, que é só de apertar, ela volta sozinha. Então são algumas ideias para estar auxiliando na sala.
Eu espero que tenham gostado, eu preparei com muito carinho tudo isso para vocês. Vou estar deixando o meu e-mail, caso tenham alguma dúvida, queiram pedir dicas de leitura de algum tema, pode estar mandando para mim, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula.